Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria poder estar com você novamente. E semana passada nós conversávamos com Gary Haynes e uma conversa que estava muito boa. Eu deixei o restante da conversa para hoje. Então você que acompanhou semana passada, você vai terminar de acompanhar um assunto que nós estávamos conversando. Gary, seja bem-vindo. É uma alegria poder novamente estender aquele papo. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui contigo no programa. E fiquei devendo terminar de contar uma história, que semana passada a gente estava falando de livros e editora Atos, o trabalho que a gente tem feito. Verdade. E assim, porque o trabalho como editora não é só a parte de preparar manuscritos e publicar e distribuir, tem também a questão ministerial dos autores. Então a gente, nós ajudamos a trabalhar, a gente estava falando, para lançar no Brasil o John Bevere, que hoje em dia é bem aceito e conhecido. O Tommy Tenney foi um outro. Eu estava começando a contar que um dia, depois de conhecido no Brasil para todos os lados, Tommy Tenney, eu tinha amizade com ele, ele estava vindo pregar um evento e ele não pôde vir. Na última hora, acho que um problema de documento ou alguma coisa aconteceu. E meia-noite e meio, o líder do evento, onde Tommy Tenney ia pregar, me liga. Falou, Tommy não vem, você pode pregar no lugar dele. E, gente, você não sabe como é ruim você ter milhares de pessoas esperando alguém e ter que você ser a pessoa que prega no lugar. Mas Deus deu graça e foi um dia de muito mover de Deus e tudo, mas eu vi que o Tommy Tenney é um bom homem, um homem de Deus. Hoje em dia nós temos trabalhado, né, nessa visão de apresentar ministérios fortes à nação que não eram conhecidos. Nós temos feito isso com um pastor chamado Bob Sorge, inclusive precisamos trazer ele aqui para ministrar. Trazer, sim. Grande homem de Deus, um profeta. E ele escreveu vários livros, a gente já publicou, se não me engano, 4, mas o best-seller enorme dele chama Segredos do Lugar Secreto. Eu não te dei ainda, né? Não eu vou te dar uma isso. cópia. Fica uma promessa aí, promessa de dívida. Ó, tá marcada a promessa aí. Tá até gravada a promessa. Gravada, né? A promessa. Então, mas assim, Bob Sorge é muito usado por Deus, sobre intimidade com Deus e tudo. O livro dele, Segredos do Lugar Secreto, tem impactado muito. Ele tem um livro, A Glória de Deus também. Exatamente, né? publicamos Glória isso. De Deus. Nós publicamos A Glória de Deus, o Resgate da Cultura da Lealdade, que é muito legal para lideranças em igreja. Tem mais um também que a gente publicou, além desse, eu não estou lembrando agora, mas assim, O Segredo da Adoração, muito bom esse livro. E a gente também temos trabalhado para lançar Bíblias de estudo. Lançamos uns anos atrás a Bíblia de estudo Dake. Pastor Dake era um homem de Deus que gastou 40 anos estudando a palavra, para depois, na realidade, 20 anos conhecendo a palavra, estudando de forma intensa, e depois mais 20 anos ele gastou escrevendo as notas da Bíblia de estudo Dake. Deus dele é uma habilidade que ele decorou a Bíblia inteira. Uau. De capa a capa, uma habilidade sobrenatural. Ele fazia até teste, me põe à prova, cita qualquer passagem bíblica que eu falo para você aqui agora sem olhar nada. Que coisa. E ele conseguia. Então, com esse dom, pondera assim, o cara ia explicar um versículo, ele está escrevendo nota de rodapé, só que na mente dele, ele conseguia pensar todos os lugares que fala daquele assunto na Bíblia inteira. E ele usava isso. Então, ele tem uma profundidade para explicar a Bíblia que eu nunca vi igual. E é um best-seller nacional e é tocado muitas vidas. E agora acabamos de lançar a Bíblia da Mulher Virtuosa, que é uma Bíblia que nós criamos, gastamos 7 anos fazendo, com principalmente autoras nacionais. E é cheio de, não é aquela Bíblia que só tem uma coisinha, Bíblia de estudo que só tem uma coisinha extra. Tem mais notas que você possa imaginar e muito forte. Acabamos de lançar e está virando best-seller na nação já também, então estamos empolgados. Então, um ministério assim, profético, de você usar a literatura para ajudar as pessoas a crescerem nas coisas de Deus, né? E precisamos ainda publicar um livro seu, né? Vamos publicar. Eu já disse para você que eu estou escrevendo, para você saber, estou escrevendo um livro. Não vou dizer o tema agora, porque é surpresa. Mas vamos publicar juntos aí com a editora Atos, se Deus quiser, né, em nome de Jesus. E eu não sou um escritor, como é que eu posso dizer, experiente, mas eu tenho aí bons professores que vão poder me ajudar. Com prazer. Gary, me diga uma coisa, você estava falando do Tommy Tenney.
Caçadores de Deus foi lançado pela Atos também? Não, nós lançamos Descobridores de Deus. Os Descobridores de Deus. Mas tinha uma editora que lançou que a gente é muito amigo do fundador e a gente fazia parceria. Então ele pegou alguns livros e nós pegamos outros. Porque e fomos pulverizou muito, né? Muito. E Descobridores de Deus que nós lançamos, e depois lançamos um total de 9 livros do Tommy Tenney pela editora Atos. Mas Descobridores de Deus vendeu tantas tiragens que eu perdi a conta pela nação afora. Então... O Gary, você estava falando, eu quero explorar um pouquinho mais esse assunto antes da gente entrar em missões, porque você toca muito na questão da preparação. Eu acho que uma coisa muito interessante para o ministro ou para o líder, até por vivência própria, é a preparação e a prática, né? Preparação e prática. Como você falou, o ministro ele tem que estar apto para ensinar. E a questão da preparação ela é muito forte quando você tem o hábito de leitura, tem o hábito de estudar. A sua chamada para o ensino, ela tem um pouco a ver com isso também, a questão da editora, o seu desejo por capacitação, a minha pergunta é a seguinte: como que você recebeu isso? Quando foi que você falou, puxa, eu preciso trazer temas, eu preciso entrar nisso, preciso trazer mais capacitação para a nação brasileira? Porque eu sei que você foi uma das pessoas que trouxeram temas. Eu estou olhando aqui na internet, tantos e tantos livros, o Manual do Pregador, a Bíblia Dake, eu vi um outro aqui que não sabia que era da editora Atos, que é o Comentário Judaico do STEM, né? Sim. Enfim, tantos temas aqui tremendos. Tem um livro teu que eu não sabia que era teu, que eu já li, inclusive, e quero trabalhar com os homens lá da igreja, que é Homem com H maiúsculo. É bem forte, Fala um pouquinho mais dessa questão do seu amor e sua paixão pelo ensino, porque eu sei que você tem missões no coração, mas isso você já vai falar no outro bloco, mas como que é isso? Você tem essa chamada para o ensino, né? É interessante, porque tem sido uma coisa progressiva na minha vida. Com 16 anos de idade, eu ensinei uma classe de escola dominical, que era, né, mais forte talvez na minha adolescência do que hoje. E nos anos para cá, né, fundamos um seminário teológico há 21 anos, Cristo para as Nações, tem treinado milhares de pessoas, eu já dei aula lá para regular, semanal, como também sempre vou e ensino os alunos, junto a todos e fico 3 horas só ensinando eles. Fiz isso a última vez 2 semanas atrás. Então assim, ensino. Mas alguns anos atrás eu tive uma epifania, onde o Espírito Santo me sacudiu. Cedo, 6 da manhã, eu estava pregando um evento de 3 noites com um monte de igrejas juntas em Uberaba, Triângulo Mineiro. E 6 da manhã eu acordei e estava orando. O Espírito Santo me sacudiu e falou assim: você tem coragem de voltar e estudar de novo a minha palavra sem tentar colocar as suas ideias ali? Sem colocar as suas opiniões só porque você acha que tem que ser? Uau. Porque é isso que a gente faz. A gente acha que de um jeito, catamos aqui, catamos ali para apoiar aquilo, em vez de chegar com objetividade e integridade e dizer o que está escrito ali. Então foi um desafio similar ao que aconteceu quase 500 anos atrás com o Martim Lutero e outros depois dele, e Deus, ele mexeu comigo no sentido de dizer, vai para a minha palavra. Fui, comecei a examinar de novo, e nisso eu vi um ponto que eu falei no outro programa, que assim, a questão de ser apto a ensinar é um chamado para todos que são ancião, ministro, consagrado, pastor. Verdade. Então comecei a entender isso, comecei a estudar, e eu diria que nos últimos 5 anos tenho estudado a palavra como nunca na minha vida. E não só assim a palavra, eu tenho lido Pais da Fé, que são um monte de homens de Deus que tinha naqueles primeiros séculos, tenho lido de forma exaustiva e ajuda você a entender mais a palavra. Por exemplo, Justiniano Mártir, ele explica como que era a igreja e como reunia e o que acontecia, e você começa a aprender a entender coisas. Justiniano Mártir explica um outro negócio. Você já teve uma curiosidade quando você vai ler João 3, que diz Jesus era a palavra, mas no grego a logos, a logos? Eu já vi tanta pregação sobre isso, e quem me fez entender é Justiniano Mártir, mais ou menos no ano 100 e pouquinho, né, no século II, e ele defendendo o cristianismo e ser discípulo de Jesus por um imperador. Ele fala assim, sobre esse termo logos. E é fascinante, porque assim,
a gente não vivemos na cultura que ele viveu na época, mas nos primeiros séculos antes de Cristo, naqueles séculos ali atrás, os gregos e os romanos desenvolveram uma linha filosófica que dizia que na criação, em tudo que tinha no mundo, você conseguia enxergar a mão de um Deus soberano que criou aquilo tudo, Olha só. que era por trás, que era autor. Então eles diziam que... E essa escola de filosofia chamava Logos. Olha aí. Então a Logos era uma escola de filosofia que dizia que em todas as coisas você consegue enxergar que tem um só Deus que criou tudo. Aí o Justin Martyr falou, vocês enxergam isso de forma confusa e chamam da escola de Logos. Mas quem é Logos de verdade é Jesus. Uau. Ele é Logos, ele que criou todas as coisas, e você está enxergando ele quando você diz dessa escola de filosofia Logos, você está vendo na realidade Jesus, e eu te ensino agora sobre ele pela tua palavra. Que coisa Aí, linda. quando você entende algo assim, fala, fez sentido. Então, eu tenho estado estudando a palavra como nunca na minha vida nos últimos 5 anos, e vindo agora a um foco forte de ensino, né? Tanto que eu estou fazendo agora ensino diário da palavra para ajudar as pessoas a crescerem nas coisas de Deus. Então tem sido uma progressão forte na minha vida pessoal. Que coisa linda. Os contatos do pastor Gary, um e-mail aí, estão passando aí na sua tela. Você pode mandar e-mail para ele. Se você quiser tê-lo na sua igreja, convide. Eu sei que a agenda dele é um pouco complicada, mas eu acho que ele vai conseguir te atender. Tá saindo um pouquinho, Gary, se o pessoal te chamar? Um pouquinho, assim, dentro da direção de Deus, alguma coisa a gente tá aceitando. Maravilha. Então, ó, tente aí, porque é possível que você consiga sim. Ô Gary, eu queria já entrar no assunto missões, porque falando da Cristo para as Nações, você veio para a nação brasileira, junto com seus pais, e teve toda essa história que nós já contamos no programa passado. Mas como que está essa questão no seu coração hoje? O que Gary Haynes está fazendo em relação à questão missionária? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, assim, Jesus fala em Mateus que nosso chamado é ide, fazer discípulos de todas as nações. A palavra nações ali é etnos, que é a nossa palavra base para etnias. Quando fala nações ali, não está falando, como nós entendemos, uma estrutura governamental, mas ele está falando a povos, né, diferentes, que têm uma língua, uma cultura e tudo mais. Então ele diz assim, isso é parte do chamado de todos. Então, meu primeiro problema com o conceito missões, eu não tenho birra com a palavra em si, mas eu tenho um pouco de birra com a forma que é interpretado. Porque assim a gente fala, missões, então o cara fala, isso é um departamento na igreja e eu não tenho chamado, então eu não vou me preocupar com missões. Está errado, em primeiro lugar. Porque missões não é uma opção e não é um departamento. Justamente. É o chamado, o core business, né, que a gente chama na área empresarial no Brasil, eles usam o termo core business para falar o negócio primaz, né, central. Isso é o core business da igreja. O nosso negócio, entre aspas, ide levar o evangelho a todas as pessoas, fazer discípulos. Então, assim, eu vejo que isso tem que voltar a pulsar no coração da igreja. Hoje, infelizmente, está em queda no Brasil. 10 anos atrás, em porcentagem, a gente dava mais para o que a gente chama de missões do que a gente dá hoje. Está em queda, isso é vergonhoso. É egoísmo puro, porque aí a gente está gastando tudo com o que a gente vê e toca. E a beleza de mandar o evangelho para outras nações, que é totalmente altruísta, é dado, e é o coração do evangelho. Verdade. A palavra diz que a questão de ser bênção para as nações fazia parte do pacto de Abraão, que era um precursor do evangelho, dizendo que eu vou te abençoar e tu será uma bênção para as nações. Então, esse tem que ser o coração da gente, é o que faz a gente não ser egoísta e só pensar no nosso, em eu construir o melhor prédio e fazer só... Assim, eu não estou dizendo que você não pode construir um prédio bonito, mas se você só vive por isso e você não está investindo também em missões, né, uma igreja está errada, e se na sua vida particular você está só pensando na mansão e não em tocar o mundo para Jesus também, está errado. Você pode ter uma casa linda que chama mansão, mas tem que ganhar o mundo para Jesus. Gary, no próximo bloco eu quero que você volte falando sobre isso. E eu queria que você falasse um pouquinho de como a igreja está pensando hoje questão de missões, um pouco mais aprofundado. Fica aí, daqui a pouco a gente volta, não sai daí.
Estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Eu estou explorando aqui os conhecimentos e a conversa muito boa do meu amigo Gary Haynes, que é fundador Cristo para as Nações, editora Atos e tantas coisas aí mais. Esse homem, acho que ele deve ter umas 7 vidas, porque não é possível, né, para conseguir fazer tanta coisa. Antes disso, eu quero lembrar você, pastor, que está na região de Curitiba ou região metropolitana, para participar dos nossos cafés de comunhão, que acontece toda última sexta de cada mês. Você é nosso convidado, está aparecendo os dados aí na sua tela. Entre no nosso site e venha participar desse tempo de comunhão conosco. E mandar um abraço também para o pessoal da Faculdade de São Brás, também está aparecendo aí os dados deles. Se você tem intenção de fazer um curso de teologia, se aprofundar, ser um bacharel em teologia, é o melhor lugar, procure informações. E é isso aí, Gary. Último bloco, né? Está acabando, mas é o último bloco. Eu queria que, na realidade, me interessa muito essa questão de missões, porque como você falou no bloco anterior, a gente tem tratado missões como um departamento da igreja. E muita gente tem ali a salinha das missões, o departamento de missões com o mapa mundi. Eu lembro que está aqui o mapa mundi, com alguns mapas ali. Mas não dá a devida importância que missões têm, como você falou. Isso é o cerne da igreja, isso é a essência, é o que a gente precisa fazer. Como que a igreja está tratando missões hoje, no século XXI? Da forma correta ou a gente ainda está parado lá no século XX fazendo missões? Infelizmente, se a gente parasse no século XIX, a gente estaria muito bem, porque eles estavam fazendo um negócio bem feito. Fazendo um negócio bacana, né? Mas, assim, respondendo a tua pergunta, que é muito relevante, porque se você quer ser abençoado de forma plena na tua vida, você não pode ser egoísta, você tem que ser dado. E se você quer experimentar a bênção total de Deus sobre a sua vida, seus negócios e tua família, você tem que estar envolvido em ajudar, levar o evangelho a todas as nações. Não é opcional. E é um chamado individual quando você vira discípulo de Jesus, para todos nós. Agora, o que aconteceu uns 20 ou 30 anos atrás? A igreja entrou numa estratégia que alguns missiologistas desenvolveram, que soava muito bem. Eles foram e falaram onde que tem menos do evangelho no mundo, onde que é menos pregado, onde tem menos pessoas convertidas. E eles pegaram pontos de latitude e longitude e falaram que entre 10 e 40, né, nos pontos de latitude e longitude, você vê um pedaço do mundo que tem menos pregação do evangelho. Então agora nós precisamos apenas focar ali. E aí vendeu essa ideia para os 4 cantos. Eu fui contra 20 ou 30 anos atrás desde o início. Só que eu era vaiado quase quando eu falava que eu era contra isso, porque era coisa em voga, todo mundo, não, isso é um negócio. Só que assim, o meu problema com esse negócio de dizer só ali, primeiro porque é uma estratégia humana. Você não vê base para isso na Bíblia. É uma estratégia do homem. E o meu problema com isso é que ele deu uma estragada na última geração nossa para missões que foi profundo. É verdade. Por quê? Vou te explicar de forma sucinta e concisa aqui. O que acontece? É que assim, se você olha a Bíblia, você vai ver bastante analogia. Jesus usava e era usado bastante sobre a questão de o ciclo de plantio. Então você tem que, no plantio, primeiro você prepara o solo. E talvez se você está me assistindo e nunca mexeu, tenta uma vez fazer uma hortinha para você ver como é que é fascinante isso aí. Mas primeiro você tem que preparar o solo, corrigir o solo, adubar o solo, tirar pedras e coisas assim. Você preparou. Depois tem um processo de plantio, que você não vê nada, você só está trabalhando e investindo. Depois você tem que ir cultivando aquilo, não deixar crescer ervas daninhas que podem sufocar as plantas. Você tira, né? Você vai mantendo ali, mantendo aguado e quando está começando a produzir, né? Vamos supor milho, está começando a produzir, você tem que tomar cuidado para certos animais e tudo não estragarem a seara. E aí chega a época da seara, é a hora que você precisa mais obreiros. Você tem que chamar teu primo, né? O fazendeiro ele chama primo, tio, faz uma festa sobrinho, da colheita. avô. E todo mundo vai lá com tudo que tem. E faz a colheita, porque tem que pegar rápido. Senão estraga e você perde. Então, é assim que Deus opera a nível de missões. Você tem países que na realidade a estratégia é mais oração, tenta enviar missionário, mas tipo muitos dos lugares na janela 1040, você nem pode enviar missionário, nem consegue nem entrar na nação. Então,
a realidade, eu não sou contra orar pela janela 1040 e tentar fazer o que podemos, mas nós temos que entender que no ciclo divino, a janela 1040 não é um lugar que precisava de todo o esforço missionário. Precisava mais a oração e aquele preparo de solo, um solo morto, vamos começar a adubar, vamos começar a preparar e tal. E nesses períodos, nesses anos que a gente focou todo na janela 1040, Rússia abriu para o Evangelho. Eu fui lá em 1991, eu estou meio velhinho aqui já, né? Mas assim, 25 anos atrás, eu fui lá pregar e os russos estavam abertos ao Evangelho, o comunismo estava caindo quando eu fui. Tinha caído há meses, mas o sistema ainda era comunista. E os russos estavam com tanta fome de Deus. Quem plantou igrejas lá conseguia abrir igrejas e crescer rapidamente, com muito sucesso. Porém, a igreja na época estava tão impregnada com o negócio de janela 1040, e Rússia não estava na janela 1040, que nós ignoramos. E ninguém quis saber. Aí nós não mandamos muitos missionários, não investimos, porque todo investimento tinha que ser na janela 1040. Nós perdemos uma oportunidade divina ali, que foi muito triste isso acontecer. Porque depois de alguns anos a Rússia meio que recuperou e consolidou, e fecharam bem mais para o Evangelho, e não conseguimos penetrar como podíamos. Aconteceu a mesma coisa depois da Segunda Guerra Mundial, não por causa da estratégia 1040, aí já era mais assim, talvez um pouco de preconceito, porque o Japão atacou os Estados Unidos e o mundo, junto com Hitler, e aí depois de perderem a guerra, os japoneses estavam abalados e abertos. E o general, os Estados Unidos fez uma coisa bonita com o Japão, é o motivo que eles são amigos hoje com o Japão, porque eles falaram, nós ganhamos a guerra, mas não vamos humilhá-los, vamos ajudá-los a reconstruir, né? Não vamos pisá-los. Então, o general MacArthur, que ganhou a guerra no Pacífico pelos Estados Unidos, que liderou as forças, ele foi incumbido de ficar 5 anos e ajudar a levantar o Japão. Então ele chamou pessoas para ajudar o Japão a ter indústria, ensinaram as técnicas americanas de como tocar uma fábrica, que o Japão melhorou ainda nas próximas décadas e ficou até melhor do que os Estados Unidos. Mas passaram tudo que eles tinham. E ele falou, mande missionários. Ele chamou as igrejas americanas, falou, mande missionário, manda 1000 missionários imediatamente, porque o povo japonês está com sede de algo, de uma verdade, e manda o evangelho para eles. Uau. A igreja, em vez disso, por causa de preconceito, a guerra tinha acabado de passar, falando, ninguém quer ajudar um japonês que ele atacou a gente. Né? Que é uma coisa ridícula, mas é o que fizeram. E só mandaram mais ou menos 70 missionários. Eu conheci um deles, que já é bem velhinho, e ele falou que ele era jovem, ele começou a trabalhar, e ele ganhou centenas de japoneses para Jesus, e fundou igrejas, e era tão aberto durante uns 5 anos. Só que não mandaram quase ninguém, essa janela fechou, porque como uma seara, um momento assim que Deus abre a porta para a seara. É o momento da colheita, né? Da colheita, tem que mandar tudo que tem, perderam a oportunidade. Ele na velhice voltou para lá, disse que agora eram velhinhos, todo mundo que ele ganhou para Jesus estava lá firme, porque o japonês ele decide, ele está decidido. Até o fim. Ele não muda de ideia. É verdade. E tal. Mas aí aquela janela de colheita fechou e perdemos a oportunidade, fizemos na Rússia. Então assim, a minha visão é que a gente tem que voltar a ser sensível ao Espírito Santo. Verdade. Numa estratégia de missões, dizer assim, onde que o Espírito Santo está dizendo mandar obreiros? Ali está o momento para mandar. Esse lugar, tipo, um país na janela 1040, não é que você tem que ignorar, não é isso que eu estou dizendo. Claro. Mas assim, se o país não está aberto, então vamos mais orar, né, e preparar solo. Onde o campo está branco, né? Exatamente. Mas onde o campo está branco é que vamos mandar o esforço principal para a colheita. O Brasil é um país que aconteceu isso. Meus pais vieram ao Brasil no tempo da colheita. Tinha mais ou menos 3% da nação aceitava o evangelho de Cristo como Salvador, né, eram evangélicos. E quando nós chegamos aqui, em 1976, em julho, agora completam, o mês que vem completam 40 anos, né, que viemos para cá quando eu era criança, adolescente. E você viu um Brasil ainda assim, se abrindo, era colheita, e missionários adoidados na época, e durante muitos anos trabalharam e deu uma colheita maravilhosa. É verdade. Os missionários, uns 20, 25 anos atrás, falaram, a colheita está aqui, está indo bem, a liderança nacional está forte, bora, não precisamos mais aqui. Mas o Brasil é fruto direto de trabalho de missionários. De um trabalho focado. Né? E o jeito de agradecer isso, pastor Flávio, sabe como que é?
Não temos que ir nos Estados Unidos e falar obrigado, não, porque quem fez para Deus, não é isso. A gratidão não tem que ser para o homem, mas a gente tem que ser grato e enviar para outras nações que precisam também manter o ciclo. Justamente. Isso é muito interessante, Gary, e eu também penso da mesma forma. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Antes disso, eu queria que você, Gary, desse uma palavra para os nossos telespectadores em relação a esse coração teu. Né? Eu tenho certeza, vários pastores nos assistindo, irmãos, líderes. Eu queria que você encerrasse com uma palavra e uma oração. Com prazer. Eu tenho estado, como eu falei há pouquinho, estudando a palavra numa intensidade que eu nunca tinha feito. Descobri um tripé de atitudes e valores no Novo Testamento que eram muito importantes para a igreja do Novo Testamento praticarem, e é um dos motivos que eles eram tão poderosos em Deus e tão cheios de fé e mover de Deus e pactaram tão bem a sua geração. Paulo fala sobre isso, um dos lugares, você vai ver que essa temática, você vai ver em outras passagens, mas um bem forte, em 1 Coríntios 13, ele fala, então, eu estou parafraseando, então ficam as três coisas, né? Amor, fé, esperança e amor, mas o principal deles é amor. Então ele mostra que um tripé de valores de um verdadeiro servo de Deus é fé, esperança e amor. Se você que está assistindo quer ter uma vida para cima, vencedora, abençoada de verdade, são três coisas que tem que nortear a tua vida. Primeiro, ele diz que o maior deles é amor. O chamado da igreja é amar as pessoas. A nível demagogia, fazemos muito isso. A gente fala, eu te amo e tal. Mas na prática, a gente está muito faltante, tá? A gente ainda é muito de criticar, de julgar o outro. Ele é arrogante, eu não gosto dele. Fulano, eu não gosto disso. E pá. A gente gosta, o que eu chamo da fofoca gospel, né? Que é pedido de oração. Você liga para alguém e fala, você ficou sabendo? Estou te ligando para a gente orar. Não, me conta, o que aconteceu? Fulano fez isso, isso e isso. É verdade, que escândalo. Me conta mais para eu orar também. Me conta mais detalhes. Aí, não, aconteceu também assim, ele fez assado. Aí, então tá, tchau, vou desligar, que eu também vou pedir oração para mais alguns. E na realidade, está pedindo oração, coisa nenhuma, está fofocando. Então, às vezes a gente não ama de fato as pessoas, precisamos mudar isso e amar. Fé tem que nortear a nossa vida, tem que ser assim o coração, né? Fé num Deus que é o nosso Senhor, que Ele é invisível aos olhos naturais, mas cremos nele, sabemos que Ele é atuante em nossas vidas e no mundo. Então isso é muito forte. Mas o último, esperança, a gente entende muito errado esse lance de esperança. Porém, é uma temática fortíssima no Novo Testamento, fala muitas vezes sobre esperança. Nós achamos que esperança é igual a nível natural. Se eu falo de um projeto meu com alguém, e ele fala assim, eu espero que dê certo, na realidade, ele está tacando dúvida no meu projeto. Se eu falo assim, vai dar tudo certo, aí eu falo, espero que sim. Na realidade, eu não estou dizendo que eu creio nisso. Eu estou dizendo, seria bom se acontecesse, eu não acho que vai, mas seria legal. Então a gente usa espero desse jeito. Sendo que no Novo Testamento a esperança baseada em fé era uma expectativa de algo que Deus de fato ia fazer. Era uma forma de enxergar o mundo que mesmo que parece que está tudo mal, mas minha esperança diz que vai virar para o bem e Deus vai agir. Isso é esperança. Então fé, esperança, amor precisamos em nossa vida. Vamos orar. Pai, obrigado por cada vida que está assistindo hoje. Enche eles nesse instante com fé, esperança e amor, que possam ser atitudes reais nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gary, muito obrigado. Vai voltar mais vezes aí, quando você tiver um tempinho. Se Deus quiser. Uma alegria ter conversado com você nesses dois programas. Querido, um forte abraço, que Deus te abençoe, que você tenha aproveitado bem a nossa conversa de hoje. Semana que vem a gente está de volta. Forte abraço, um ótimo domingo para você.